Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar, edição de quinta-feira. Temos Liga Europa, Matheus Montenegro e temos rodada do Brasileirão. Hoje não é um programa tão longo quanto o de ontem, né, Fábio Armando? Você prefere conteúdos grandes ou menores? Cara, eu prefiro conteúdos, independentemente do tamanho, mas que analisem Até a qualidade. de forma completa, né? Ser rápido só por ser rápido. O nosso diferencial é justamente esse, né? Aprofundar os jogos. Então, Pois é, tem pois dias é, que vai ser mais longo, tem dia que vai ser mais curto, enfim. pois é, concordo, Fábio Armando. E aí fica já esse adendo, né, para o espectador. Aqui o nosso foco é em análises, tá? A gente vai deixar o bilhete pronto, sim. Eu e o Fábio, a gente tem a nossa metodologia, a gente gosta de fazer uma aposta por dia, que a gente considera segura, que tem um odds interessante, mas isso não significa que a nossa metodologia é a correta e que você deve segui-la exclusivamente. A gente sempre preza mais aqui pelas análises. A gente vai trazer um embasamento dos principais jogos do dia. E aí, você, apostador, com a sua metodologia, se você prefere fazer dupla, tripla, simples, bingo, aí é você quem sabe, né? Aí a gente vai contribuir com as análises para que você faça o que achar melhor, né? A gente traz aqui esse trabalho de ir jogo a jogo, tá? O trabalho de formiguinha ali, para você já pegar tudo mastigado e ter um dia aí positivo, né? Que você se divirta com as apostas esportivas, né, Fábio Armando? Aí a É gente isso. é um programa de graça, né? Isso aqui é de graça. Muitas pessoas aí são ajudadas por nós diariamente. A galera tá sempre comentando aí. Vocês podem conferir em vídeos anteriores. Deixa seu like, ativa as notificações, se inscreve nesse canal se você ainda não está inscrito. A gente tem uma meta de 4 mil inscritos até o final de novembro. A gente tem uma média maior de visualizações do que de inscritos. Então a gente conta com sua inscrição e deixa o hypar. Vai que vai, Fábio. Muito bem, vamos lá para o nosso Score Tabs, né? A nossa parceira. Só lembrando aqui, se você quer assinar a função Pro do Score Tabs, tem a função gratuita, tá? Você pode ver classificação, resultados, estatísticas, mas as estatísticas específicas para apostas é na versão Pro, tá? E você pode assinar com 10% de desconto com o nosso cupom HOJE10, tá certo? Vamos lá, Matheus Montenegro. Temos Liga Europa. Vamos passar aqui, separamos alguns jogos. Vamos começar com o Utrecht. Utrecht é assim que fala? E Porto. O Tré. O Tré, tá. É o 15º contra o 35º, tá? Perdeu os 3 jogos o time holandês, né? Não marcou gol, tomou 4, não tomou tantos gols. E o Porto tem 2 vitórias e uma derrota. Também poucos gols nos jogos do Porto, né? 3 gols marcados e 3 gols sofridos. É o 6º lugar do campeonato holandês, o Utrecht, tá? Não é ali das equipes do alto escalão, né, do futebol holandês. E tem pela frente uma tarefa complicada, que é o Porto. Logo um adendo aqui em Liga Europa, tá? A gente sempre tem muito pezinho atrás. É uma competiçãozinha muito da traiçoeira. Muitas equipes ali, às vezes, não vão com força máxima. Então tenham muito cuidado, tá? Tenham muito cuidado. A gente destacou aqui alguns que a gente considera melhor, mas é sempre bom ter um pezinho atrás aí com o Liga Europa, beleza? Um time que perdeu os 3 jogos, né, velho? É difícil a gente confiar em qualquer coisa. Sequer marcou gol, tá? Sequer marcou gol. E tem pela frente um Porto que é muito mais time, né? Que lá no seu campeonato local é um dos soberanos, é uma das grandes forças, é o líder, né? Inclusive do campeonato português. É isso, tá bem lá na Liga Nacional, como sempre, né? Ele tá sempre ali nas cabeças. Sim, sim, sim. E outra, tem 9 vitórias e um empate, tá? Tá invicto lá no campeonato. Eu acho que ele tá invicto no ano, né? O Porto, ele tem... A única derrota foi pro Forest na rodada passada. Exatamente, que a gente, inclusive, levou rede nesse jogo. Cuidado com essa Liga Europa. Muito bem, vamos lá, né? A gente tem aqui os 3 jogos do Porto, né? 2 vitórias contra Salzburgo e Estrela Vermelha e a derrota pro Forest. Cara, é um jogo que não dá pra... As odds dizem aí que o favoritismo é do Porto. É aquele tipo de jogo que tem que ter cuidado, mas eu ainda confio no Porto, tá? A vitória tá 1,72. Vitória seca eu já acho um pouco arriscado. Mas temos aqui um dupla hipótese Porto que é 1,18. Mas tem um detalhe que no mercado de gols, a leitura está para muitos gols no jogo, tá? Não é uma leitura muito under da partida. Tanto que o 2,5 paga 1,75, abaixo de 2,5 paga 2,05. Velho, é um joguinho capcioso, tá? Eu tenho um certo... A odd tá boa, isso é um fato, da vitória seca do Porto, né? Mas é fora de casa, tá ligado? O Utrecht pode entrar num momento ali de meio que pro tudo ou nada, porque se ele não vence, ele dificilmente consegue uma classificação. Eu acho que, assim, as linhas, elas condicionam a gente... Cara, 2 gols no jogo, eu gosto. Eu ia dizer isso, que eu acho que é a leitura, tá? Pelo menos 2 golzinhos, eu acho que é uma boa. Você pode pegar, por exemplo, um dupla hipótese Porto com mais de 1,5.
porque aí você se protege em relação à vitória seca. Você bota empate com gols na conta, né? E aí você tira 1-0 do Porto. O Porto é um time que fez gol em quase todos os jogos da temporada. Ele só não fez fora contra o Benfica e fora contra o Nottingham Forest. Em jogos do nível esse aí do Utrecht, ele consegue deixar seu gol. Mas então, faz poucos também, né? Sim. Não é nada avassalador. Então, eventualmente, até uma dupla hipótese menos de 4,5, eu também acho uma boa, tá? Eu acho que vai ficar entre 2 e 3 gols no jogo. 4 gols eu já acho demais. O under 4,5 acaba sendo uma proteção muito grande também. É um joguinho difícil, não tá entre as melhores do dia não, tá? Muito bem, temos Sturm Graz e o Nottingham Forest, né? O Forest teve a primeira vitória contra o Porto, como a gente viu, tem um empate, uma derrota. O time austríaco tem uma vitória e 2 derrotas. Vamos passar rapidamente aqui nos jogos das duas equipes, Matheus Montenegro. Aí você comenta, começando pelo Sturm Graz, né? Que perde do Celtic, ganha do Rangers e perde do Midtjylland, tá? Ele fez gol em 2 dos 3 jogos, fez 2 em casa contra o Rangers. Tava espirrando, pode ser. E o Forest perdeu para Midtjylland, empatou com o Betis e ganhou do Porto. Uma campanha até relativamente ok, mas é um time que toma muito gol, tá? Esse jogo contra o Porto, ele até tomou um gol anulado ali, foi muito ajustada, né, ali a linha do impedimento. Mas fora esse jogo, ele tomou muito gol. E tem uma questão, tá? Ele tá muito preocupado com o campeonato inglês, que ele tá na zona de rebaixamento. Então, assim, resultado final eu acho bem difícil para esse jogo. Velho, eu acho que é ainda mais complicado do que o jogo do Porto em termos de resultado final. Se for para escolher uma das 2 vitórias, eu até ficaria com a do Porto, tá? Bom, o Nottingham Forest só tem uma vitória na temporada, que foi esse 2-0 diante do Porto, né? Agora sim, ofensivamente ele funciona. Nos outros 2 jogos ele marcou 2 gols também, mesmo sem vencer, no empate em 2-2 e na derrota por 3-2. Então eu acho que esse aqui você poderia focar exclusivamente em gols, tá? A vitória seca eu acho bem arriscado do Nottingham Forest. Como a odd não é tão alta de gols, né, a tendência também é de sair uma quantidade considerável de gols, você pode ir na mesma linha de raciocínio que eu trouxe lá para o jogo do Porto. Um dupla hipótese com mais de 1,5, ou então você pode esperar para o ao vivo e pegar alguma coisa em termos de, só o golzinho do Nottingham Forest com dupla hipótese, né, já que a odd pré-jogo não é tão boa assim. Eu tenho meu receio de vitória seca do Nottingham Forest, tá? E até empate anula também não recomendo muito. Eu vejo o valor do gol do Sturm Graz, tá? 1,50, joga em casa. O Forest tomou gol em todos os jogos da temporada, com exceção do jogo contra o Porto em casa. Exato. Eu acho que tem um bom valor. E para bilhete, né, para você botar vários jogos, eu acho que o mais de 1,5 é o mais seguro. Porque o Sturm Graz também é um time que toma muitos gols, né? Sim. São 2 times que tomam muitos gols, então a chance de ter pelo menos 2 gols no jogo eu considero alta. Um joguinho, muito por causa do Nottingham Forest, velho. Vice-lanterna da Premier League, é um início de temporada muito ruim, mudando muito de treinador. Apesar de ter nomes interessantes, né? No papel é um timezinho que não é ruim, tá ligado? Muito superior ao Sturm Graz. Mas para pré-jogo é difícil confiar. Muito bem. Bom, vamos agora para Stuttgart e Feyenoord, tá? É o duelo do 25º contra o 29º. As 2 equipes só têm uma vitória, tá? E ambas têm 2 derrotas. Não estão tão bem aí na competição. Vamos colocar aqui os últimos jogos de cada uma delas, né? Aqui na Liga Europa. O Stuttgart, aqui na rodada anterior, vence o Panathinaikos, a primeira vitória, mas havia perdido para Aston Villa e para Braga. Braga, inclusive, é o líder, né? 100% de aproveitamento, tem 3 vitórias. Só fez gol em casa. E a equipe do Stuttgart, tá? Ele tem aqui... deixa eu ver aqui. O Stuttgart na Liga Europa tem derrotas para Fenerbahçe, para Basel fora, e quando jogou em casa venceu, tá? O Celta de Vigo. Aqui, Matheus, eu gosto talvez de um dupla do Stuttgart, tá? Fora isso... Assim, é um joguinho complicado também em resultado final. Difícil. A gente tá falando de Feyenoord, que é líder do campeonato holandês, tá? É uma campanhazinha interessante aí da equipe holandesa até aqui. 30 pontos, salvo engano, em 11 jogos, tá? Ou seja, ganhou boa parte dos jogos, né? É isso mesmo. Acho que ele tem 9 vitórias, um empate e uma derrota. 28 pontos, conferi aqui. Contra o 4º lugar da Bundesliga. Joguinho difícil, velho. O Feyenoord, inclusive, ele chegou a disputar as preliminares para Champions. E aí ele cai pro Fenerbahçe, né? Eu não sei se eu gosto muito desse dupla hipótese do Stuttgart, não, tá, velho? Eu tenho meu receio, velho. Eu prefiro gols aqui nesse jogo. Focar única e exclusivamente em gols. Eu acho que acaba sendo mais seguro aí. São 2 times que têm ataques que estão performando bem. E eu acho que a leitura passa mais por aí, velho. Joguinho complicado. Jogo complicado.
é mais um aí dos que eu não botaria na conta, não. É só se você for assistir o jogo, fazer o bingão. Aí você pode botar mais de 1,5, por exemplo, aí na conta. Um ambas marcam também, eventualmente, eu acho que pode ser uma boa. Só que até o ambas marcam, ultimamente, meu irmão, tem uns joguinhos aí que estão dando umas vacilas. Napoli e Frankfurt ser 0x0 foi... Cara, pra quem confia em resultado final, eu gosto muito... Se você for ver nas casas de apostas, duplar o favorito com o under 5,5 já dá uma odd muitas vezes maior do que a vitória do favorito. É porque tá? o under... Então é um mercado para ficar de olho. Os times estão cansados, tá? Os times não estão com tanto ímpeto e a gente não tá vendo tantos gols assim com tanta frequência, ainda mais jogos de times equilibrados assim. Não, pode ter 2, 3 gols, 4 gols, até acho que é possível, mas 5 gols, 6 gols, eu já acho bem mais complicado. Eu acho que dá para destacar o ponto de vista do dupla hipótese que você citou, muito pelo fator casa do Stuttgart, né, velho? Um time que venceu os últimos 6 jogos como mandante. Então, se você pensa um incremento de odd para uma aposta simples nesse jogo, aí você pode ir no dupla hipótese do Stuttgart com um golzinho do Stuttgart. Aí eu acho que beleza, pensando em aposta simples, né? Mas se você quiser só um mercado para fazer uma dupla, uma tripla, eu acho que eu ficaria mais com mais de 1,5 gols. Eu acho que é mais seguro. Muito bem. Temos agora Rangers, tá? Contra a equipe da Roma. Na verdade, não, vamos na ordem aqui, né? É Stuttgart, Aston Villa e Maccabi Tel Aviv, tá? Esse jogo aqui é um jogo de uma grande disparidade, né? Mas o Aston Villa, na última rodada, perdeu, né? O Maccabi não venceu, tem um empate, 2 derrotas, marcou um gol, tomou 6. O Aston Villa tem 2 vitórias e 1 derrota. Não tem, é favoritismo do Aston Villa, né? Em casa, vem de derrota, então precisa voltar a vencer. Esse é o jogo, inclusive, com a maior disparidade de odds, eu acho, tá? E é o jogo que é mais seguro. Aqui é onde você faz o feijão com arroz da melhor forma, né? A gente tá falando de uma Maccabi Tel Aviv, que é vice-líder do campeonato israelense, mas que vai pegar um Aston Villa que é muito superior, que inclusive é um dos grandes candidatos a título dessa Liga Europa. Aí você pode bater nessa tecla. Pô, mas os caras vêm de derrota pro Go Ahead Eagles, que inclusive também nos deu uma quebrada nesse jogo. Mesmo só que se você olhar as estatísticas dessa partida, foi uma coisa inacreditável, tá? Aquela estatística de gols esperados, o Aston Villa beirou 3 no jogo e o Go Ahead Eagles foi menos de 1, tá? Foi bem dizer, chegou 2 vezes ali no ataque, fez os 2 gols, matou o jogo. Eu acho que o Aston Villa dificilmente vai perder de novo, até porque ele precisa recuperar os pontos perdidos contra o Go Ahead Eagles. Jogando em casa, eu acho que esse aqui é um dos joguinhos mais confiáveis, tá? Realmente aí para o dia. O Maccabi, né, ele perde do Midtjylland por 3-0. Perde do Dinamo de Zagreb por 3-1 e fica no 0-0 com o PAOK. Realmente é um time que foi batido em casa 2 vezes, né? Por times não tão expressivos assim. Eu vou até fazer uma correção, tá? O Maccabi Tel Aviv, ele não joga em casa em Israel, não, né? Ele tá mandando seu jogo. Isso. Caramba, eu acho que é na República. Bem lembrado. Tem esse ponto aí, tá? Mas mesmo assim, né? Não, ainda assim, né? É um time que não vai bem. Tomou 3 gols do Zagreb e 3 do Midtjylland, né? Então a tendência é realmente que o Aston Villa vença até com tranquilidade. Eu acho que, cara, zebra tá acontecendo muito, mas esse jogo eu tenho uma confiança alta, tá? Até porque a zebra do Aston Villa já aconteceu na última rodada, então acontecer 2 seguidas eu acho mais improvável. Todos ali? Vamos lá. A odd da vitória 1,22, né? Sim. E assim, varia. Tá? Eu fui até dar uma conferida aqui, tem casa que tá pagando 1,25, 1,26, né? Eu acho que das seguras é a melhor aí dessa Europa League, tá? Para fazer a sua duplinha ali, uma triplazinha, você botar a vitória do Aston Villa na conta, eu acho que é uma pedidazinha boa, tá? É o time que passa mais confiança de todos os jogos, onde eu mais confiaria na vitória de fato aí é esse Aston Villa. 2 gols do Aston Villa 1,30, tá? Também ali pode entrar no seu bilhete. A gente não imagina muito que o Aston Villa faça 2 gols e não vença o jogo, né? Isso. Para quem quiser aumentar a odd, pode combinar, né? Vitória mais 2 gols, enfim. Para quem quiser uma aposta simples, né? Fugir de todos os jogos e só focar nesse. Eu ia nesse. 2 gols do Villa com a vitória. Bom, vamos para a Vitória Pilsen e Fenerbahçe. Ou Fenerbahçe, né? A gente sempre tem essa dúvida. As duas equipes com campanhas parecidas. O Vitória Pilsen até surpreendendo, né? 2 vitórias, 1 empate, ainda não perdeu. Tomou 2 gols. E a equipe do Fenerbahçe marcou 4, sofreu 4 também, 2 vitórias e tem 1 derrota, né? Já o Vitória Pilsen tem 1 empate. O Vitória Pilsen venceu a Roma, né? Na rodada passada, foi a grande surpresa, uma das grandes surpresas da rodada de zebras, né? Da rodada anterior.
Cara, vem de 7 jogos seguidos sem perder o Vitória Pilsen, tá? 6 vitórias e um empate. Obviamente tem que dar uma relativizada no Campeonato Tcheco, né? Só que tem as vitórias aí na Liga Europa na conta, né? O 3-0 no Malmo e o 2-1 em cima da Roma. Que deu uma gordurinha boa para a equipe tcheca, né? Assim, é como eu tô dizendo, ele não é lá essas grandes coisas, não. No Campeonato Tcheco ele é o 4º lugar. Ele não é como se fosse o melhor time do seu país ali, não, né? Contra o Fenerbahçe, que é vice-líder turco, que tem bem mais time, tem jogadores capazes de desequilibrar e que tem um ataque muito forte, né? O Fenerbahçe, eu acho que ele... Cara, se ele não fez gol em todos os jogos da temporada, ele fez em quase todos, tá? Ele só não fez gol em 2 jogos. 2 jogos. Isso porque ele não fez um deles é nas eliminatórias da Champions League, que ele chegou a disputar e caiu pro Benfica. Ele fez gol nos 3 jogos da Liga Europa, tá? Sim, sim. E aqui a gente vê odds, né? Até relativamente equilibradas, né? O favoritismo é do Fenerbahçe, mas acho que odds já dá para procurar coisas de valor aqui, tá? Sim. É porque as odds estão mais niveladas do que todos os últimos jogos que a gente analisou, né? E assim, eu acho perigoso dupla hipótese do Fenerbahçe, tá? A gente viu aí que o Vitória Pilsen está bem, né? Faz uma campanhazinha interessante na Liga Europa, já surpreendeu outros times. A última partida em casa foi um 3-0 contra o Malmo. Então, onde eu vejo valor interessante é em gols. Eu acho que o gol do Fenerbahçe é uma boa, tá? Porque mesmo quando ele perde, ele deixa seu golzinho normalmente, né? Tem um ataque muito bom, né? Então, eu focaria mais até na equipe turca aí, tá? Para uma duplinha e tal. Eu acho que o ambas marcam um bate nesse jogo também. Se quiser uma aposta simples aí, é onde eu recomendaria mais ao ambas. Resultado final é imprevisível. Para um bilhete, né? Para uma múltipla, o gol do Fenerbahçe. Para quem quiser uma odd isolada com um valor maior, né? Temos um ambas marcam aqui pagando 1,66. Bom, Rangers e Roma, tá? O Rangers que tá muito mal, viu? Vou até botar aqui os últimos jogos gerais do Rangers, né? Que ele tem, ó, 4 derrotas. E ele joga o campeonato escocês, que é fraquíssimo, né? Vamos ver a classificação aqui, porque o Rangers perdeu os 3 jogos. Tomou 6 gols, só fez 1. A equipe da Roma tem uma vitória só, tá? 2 derrotas. Tomou 3 gols, tomou 4 gols, só fez 3. É uma dificuldade muito grande de fazer gol esse time da Roma, viu? Os times italianos no geral, tá? Com exceção da Inter de Milão e um pouco do Milan, o restante para você focar em gols tá difícil, viu? É mais raiva do que outra coisa. Até o Napoli não ajudou ultimamente. Bom, vamos para os últimos jogos, porque apesar dessa fase da Roma, acho que a Roma, cara, ele perdeu do Lille e do Vitória Pilsen em casa, mas fora ele ganhou do Nice. Tá? E a Roma tem aquilo, tá? Dos times italianos. Fora, ele se sente melhor para atacar porque ele tem mais espaço. É curioso. Curioso. Velho, é um joguinho capcioso. Eu confio mais um pouco na Roma, só que já é um time que vacilou muito. Então eu não confiaria nessa vitória seca, porque não tá pagando tão bem. A gente tá falando de um Rangers que perdeu os 3 jogos, que no campeonato... E pra times fracos, viu? Assim, não foi pra ninguém de outro nível. Velho, no campeonato escocês ele tá em 4º lugar, pô. Tipo assim, é inadmissível o Rangers não ser... E só tem 2 times lá, né? Ele tá em 4º lugar no campeonato com 2 times. Pois é, foi eliminado da Copa recentemente para o seu maior rival, Celtics. Foi o último jogo que ele disputou. Isso. Então, assim, eu não confiaria em nada a favor do Rangers. Mas, ao mesmo tempo, a Roma é um time que tá nos deixando com o pé atrás. Então, eu não confio na vitória seca. Esse é um jogo que eu faço uma leitura diferente de todos os outros que eu trouxe. Esse eu já acho que é uma tendência interessante de under goals. Um dupla hipótese da Roma com under 4,5, under 5,5 até se quiser proteger mais. Pô, eu acho que é a melhor pedida aí do jogo, tá? O dupla hipótese da Roma paga 1,20. Se você bota menos de 4,5 gols com isso aí, já dá um odd ali 1,40 e pouco. Com então, menos 5 tá 1,30, tá? Eu vi na Betano. O dupla hipótese menos 5,5 no jogo, né? Então, cara, eu acho difícil. Mesmo que a Roma vença, e mesmo que o Rangers tenha uma defesa frágil, eu acho difícil a Roma fazer 4 gols. 5 gols. Não, se for pra Roma ganhar 3-0 no máximo, 3-1, 2-1, 5 gols eu acho bem difícil, velho. Quer dizer, 5 pode até ser green, né? Se você pega o menos de 5,5. Bom, Bolonha e Bran, tá? O Bolonha que tá na liderança. Tá na 18ª colocação, né? Viajei. O Bolonha não está na liderança. Ele tem uma vitória, um empate e uma derrota. Deixa eu ver quem eu confundi aqui. Acho que eu confundi com o Braga, tá? O Braga que tá muito bem. O Bolonha tá em 18º, uma vitória, um empate, uma derrota, marcou 3 gols, sofreu 3. E a equipe do Bran que tá bem, na verdade, né? 2 vitórias e uma derrota. Cara, mas eu tô gostando desse Bolonha, tá? O Bolonha já vem há um tempo bem, né? Disputou a Champions League aí recentemente. Esse é mais um jogo ali, junto com o do Aston Villa, que eu acho que são os 2 melhores para você confiar em vitória dos times. Só que eu ainda confio mais no Aston Villa, tá?
O Bolonha só perdeu 3 jogos na temporada e os 3 jogos foram jogos difíceis que ele jogou fora de casa e todos foi por 1-0. Fora contra o Aston Villa, contra o Milan e contra a Roma. Todos os outros jogos ele não perdeu nenhum. Ele vem de uma invencibilidade, ó, de 8 jogos já, tá? Então é um time interessante. Eu acho que é uma boa. Só que aqui ele tem um adversário mais complicado do que o do Aston Villa, né? O Bran tá surpreendendo aí um pouquinho, tá? O Branco tem... assim, ele pegou o Rangers, né? Conseguiu meter 3-0, venceu o Trash também, que é dois times ali, frágeis em casa, tá? E fora perdeu do Lille por 2-1, que eu acho que é um parâmetro, né? Lille e Bolonha, enfim, times um pouco equivalentes. Foi uma vitória por 2-1 do time francês. Sim, sim. Eu acho que, como tem um oddzinho 1,36, eu vejo um certo valor aqui, tá, também. Quem quiser fazer só a duplinha da Liga Europa, eu recomendaria o feijão com arroz. Vitória do Aston Villa, vitória do Bolonha. Dois times que são superiores aos seus adversários, que vão estar jogando em casa. Eu acho que é difícil zebrar. O Aston Villa já zebrou nessa Liga Europa. Eu acho muito difícil zebrar 2 vezes seguidas, né? E o Bolonha tá interessante, velho. Invencibilidade aí há um tempinho. Eu gosto dessas 2 vitórias, tá? Só para ver o mercado de gols, né? Cara, quem quiser pegar um dupla, é porque o dupla tá muito pouco, né? Mas o under 4,5 tá quase 1,20. Também acho que não é um jogo para muitos gols, não, viu? Aí, um under 3,5, que já tem uma diferença. O under 3,5 tem 1,50 aqui. Eu teria meu receio, tá, velho? O 3,5 eu tenho um receio, o 4,5 eu já acho mais seguro, só que a odd não ajuda, né? Se fosse uma odd 1,20, pelo menos o dupla hipótese, com essa seria mais confiável. Mas eu acho que o Bolonha deve vencer, tá? Eu também tenho segurança aí na vitória do time italiano. Bom, Betis e Lyon para fechar a Liga Europa, Matheus Montenegro. 2 equipes tradicionais. É um jogo difícil, né? O terceiro, o Lyon tá bem, tá? Venceu os 3 jogos, não sofreu gol e marcou em todos. Já a equipe do Betis tem 1 vitória, 2 empates, também não perdeu, fez 4 gols e tomou 2. Cara, esse jogo é difícil, tá? Difícil. Para resultado final. Velho, são 2 times parelhos, né, velho? 2 times ali que dentro das suas realidades são bem semelhantes. O Betis é o 5º lugar na La Liga, o Lyon é o 6º lugar no campeonato francês, né? O Betis que, cara, ele teve uma quedinha recente, né? Ele perdeu pro Atlético de Madrid dentro de casa, empatou com o Genk. Esses 2 jogos seguidos me fizeram deixar com um leve pé atrás em relação ao Betis, principalmente tendo pela frente um Lyon que venceu os 3 jogos e que não sofreu gol até aqui. Isso. Já o Betis, né? Vamos ver aqui os últimos jogos do Betis na Liga Europa, né? Os 3 jogos. Ele teve jogos até bem movimentados, tá? Ele teve um 2-2 com a equipe do Forest. Aí teve o 0-0 com o Genk, né? E venceu o Ludogorets, né? Venceu um jogo fácil e empatou os jogos um pouco mais complicados. Mas não eram nem tão complicados, tá? Genk e Forest em casa eram jogos ali pro Betis poder ter pelo menos uma vitória a mais. Bom, as odds mostram um favoritismo da equipe da casa, tá? Aí eu já vejo coisa boa a favor do Lyon, assim, odds de valor. Velho, é um joguinho difícil, porque a gente tem um Lyon que tem uma defesa muito sólida, com a tendência de under, e a gente tem um Betis com tendência de over, 2 times nivelados. Eu acho que as odds, elas poderiam estar um pouquinho mais niveladas. Pensando pelo ponto de vista de odds, eu acho que, de fato, o valor está um pouquinho mais do lado do Lyon. De fato. Para um ao vivo, se o Lyon tiver performando bem, por você pegar um gol do Lyon, ele já tem uma odd boa para jogo, né? O gol do Lyon tá quase. Tem. Eu gosto do gol do Lyon, tá? Assim, a defesa do Betis não é tão segura assim. O Lyon faz gol em quase todos os jogos. 1,40. Eu acho que esse jogo é até um empate com gols, tá? Eu acho que é 1-1, 2-2. Eu acho que, pelo Betis jogar em casa, eu acho que a tendência de over vai acabar prevalecendo do que a tendência de under do Lyon. Mas é um jogo difícil, tá? Eu acho que dos jogos que a gente analisou é até o mais complicadinho de se dar uma dica. É mais pela odd. Pelo custo-benefício, eu acho interessante, de fato, o gol do Lyon. Mas ainda assim, eu esperaria para ao vivo. Para pré-jogo, eu acho que esse é um dos jogos mais difíceis. Bom, vamos pro Brasileirão, né? Temos 3 jogos fechando a rodada. Lembrando que a gente tá gravando antes de começar a rodada, tá? A gente tá gravando na tarde da quarta-feira, vai ter jogos à noite. Então, a gente não tem a tabela atualizada, tá? Essa é a tabela antes da rodada, do início da rodada. Mirassol, 4º lugar, contra o Fluminense, 7º, né? Um duelo ali por vaga na Libertadores, mas o Mirassol já tá bem encaminhado, né? Pelo menos pra pré, tá bem encaminhado. O Mirassol que já não perde alguns jogos. E o Fluminense é aquele time, né? Vence em casa e fora, perde ou empata. Tá sendo essa vida do Fluminense no Campeonato Brasileiro.
E aí tem aquele ponto, né? O G4 ele já virou oficialmente G5, com a final sendo entre Palmeiras e Flamengo, e, consequentemente, o Mirassol ele já abriu 8 pontos para a pré-Libertadores, tá? Que é o Botafogo que está em sexto lugar. Então tá bem encaminhado, de fato, aí o Mirassol, né? A surpresa está sendo confirmada. Mirassol na Copa Libertadores. Agora, assim, é um joguinho capcioso, tá, velho? A análise é muito importante aqui. Por quê? O Mirassol ele veio de uma partida bem ruim contra o Botafogo. Foi um 0-0, um jogo horrível. E ele tem pela frente um Fluminense que, com o Zubeldia, cara, 5 jogos como mandante, o Fluminense venceu todos e sem levar gol, velho. E isso surpreende um pouco, né? Porque fora de casa o Fluminense já não vai tão bem, né? Se a gente botar os jogos fora, ele não vence a 4 jogos fora, mas em casa ele vem de 5 vitórias consecutivas. E o Mirassol é aquele time que também, ó, perde pouco, tá? O Mirassol vem de 5 jogos sem perder. Mas fora de casa, ele perdeu alguns jogos para times até mais frágeis do que o Fluminense, tá? Ó. Ele perde do Corinthians, perde do Atlético Mineiro, aí um jogo equilibrado com o Botafogo, né? 3-3 e ganhou do Grêmio. Mas tem 2 jogos, dos últimos 3 jogos fora de casa, ele perdeu 2. Uhum. Esse jogo, e assim, o Mirassol, ofensivamente, ele é bem forte, né? Ele marcou gol fora de casa em 9 dos últimos 11. Mas normalmente tem esse ponto que a gente pode destacar. E isso aí eu junto com o fato do Fluminense ter uma defesa muito sólida quando atua como mandante, sobretudo. Velho, eu acho que é um jogo para você focar mais em undergoals, tá? Vitória do Fluminense eu acho arriscada. Resultado final é bem imprevisível, tá, velho? Bem imprevisível. Até um dupla hipótese flu com under 4,5, sei lá, velho. Eu tenho um receio do dupla hipótese. O Mirassol já provou que ele não pode ser subestimado, né? Exatamente. Assim, tem algo de valor que é o handicap mais 1,5 do Mirassol. O Mirassol pode perder até por um gol. Eu acho essa, cara, bem segura. Até porque as últimas vitórias do Fluminense em casa, 1-0 no Juventude e 1-0 no Mirassol, que são equipes bem mais frágeis do que o Mirassol. 1-0 no Juventude, 1-0 no Inter e 1-0 no Ceará. 3 vitórias seguidas. Então, 3 jogos. Então, o handicap mais 1 do Mirassol, eu vejo muito valor, tá? Tá na casa ali de 1,28, 1,30, dependendo da casa de apostas. Então, eu ficaria ou com esse handicap mais 1,5 do Mirassol, pro Mirassol perder por um gol, ou no under mesmo, tá? Eu acho que o resultado final é meio imprevisível. A gente tá tendo uma sequência longa de jogos. O Fluminense é um time mais envelhecido, né? Pode sentir, né, a questão dessa sequência. Jogou no Ceará, né, no domingo, já joga quarta, enfim, tem um deslocamento. Então eu ficaria realmente ou no under 3,5, 1,25, ou no handicap mais 1,5 do Mirassol, que também tá nessa casa aí de 1,28, 1,30. Eu acho que é uma dessas duas. Só para lembrar, o handicap mais 1,5 do Mirassol significa que ele pode vencer, empatar ou perder por um gol de diferença. É bem segura essa aí. O Mirassol teria que perder por 2 ou mais gols para dar rede. E o menos de 3,5 gols eu também acho interessante. Bom, Ceará e Fortaleza, jogo difícil, tá? Porque o Ceará é aquele time que pode ganhar de qualquer equipe, como pode perder para qualquer equipe. Em relação ao rebaixamento, deu uma aliviada, né? Venceu o Fluminense, 38 pontos, né? Já abriu uma gordurinha boa para a zona de rebaixamento. Mas o Fortaleza do Palermo vem conseguindo bons resultados, né? Venceu o Flamengo e empatou com o Santos nas 2 últimas rodadas. E aí, mas é jogo difícil, resultado final. Esse aqui eu acho, esse é o mais imprevisível do dia. Estarei lá, Fábio, mano. Irei para esse jogo. Muito bem. E eu concordo com você. Clássico é clássico e vice-versa, né? Isso aí já é uma leitura importante. A torcida do Vozão, inclusive, está mais empolgada. No momento da gravação aqui, esgotou seus ingressos, tá? O Ceará tá vendo esse jogo como uma possibilidade, inclusive, ali de praticamente rebaixar o seu rival, né? Então, tem tudo para ser um jogaço. Um jogaço do ponto de vista, assim, de tensão, eu diria. Porque de gols, são 2 times com tendências de under, tá? E eu ainda vou ter mais um detalhe importante. Confrontos diretos. Eu acho que isso também pode acabar pesando muito. Dos últimos 7 duelos de Clássico Rei que a gente teve, em 6 saíram no máximo 2 gols. Muitos deles só saíram no máximo 1 gol, tá? Tende a ser um jogo pegado, como foi no primeiro turno, né? 1-0 para o Ceará no primeiro turno. Então, eu focaria em under goals. Ceará, normalmente, a gente já foca em under goals, né? É um time que tem um ataque que não funciona muito bem, mas uma defesa que é muito boa. E eu acho que é por aí, tá? Eu acho que é por aí. Under 2,5 em 6 dos últimos 7 jogos do Fortaleza. E under 2,5 também em 1, 2, 3, 4, 5, 6... em 6 dos últimos 7 jogos, tanto de Fortaleza e Ceará, bateu em 6 de 7, né? E confrontos diretos também. Então, eu acho que é por aí, tá? E já tem uma desinteressante, né? 1,50. Se você quiser se proteger mais, você vai no under 3,5. Só que aí a odd é bem baixa, tá? Aí você vai ter que fazer uma triplazinha, pelo menos, por ali.
Só para ver aqui, né? O under 3,5, 1,16, né? É realmente pouco, 1,20, né? Próximo de 1,20 também, dependendo da casa de aposta. E 1,50 o under 2,5. Eu iria nesse, tá? E cartões, tá? Mercado de cartões também, para você que opera. Tá muita provocação pré-jogo. Enfim, esse jogo, cartão vermelho nesse jogo tem uma alta probabilidade, viu? Esse jogo promete ser nervoso e pegado, até por isso o under acaba sendo uma boa. Bom, Perfeito. Palmeiras e Santos. Dá pra esse Santos aí? Contra o líder? Complicado confiar no Santos, hein, velho? Que pedreiro. Meu irmão, os caras estavam até treinando onda disso, né? A sequência do Santos agora é uma coisa impressionante. Os próximos 4 jogos são contra times, os 4 do G4, tá? Ele vai enfrentar o Palmeiras 2 vezes, que tem um jogo atrasado. Ele pega o Flamengo fora e depois ele ainda pega o Mirassol. Meu irmão, o Santos tá numa situação que depois ele vai pegar o Real Madrid fora, né? No Bernabéu, os caras disseram que tá absurdo. E assim, eu não confio no Santos não, tá, velho? Confio de Também jeito. não. Palmeiras vem Ó bem. o Palmeiras em casa. Velho, 8 vitórias e um empate nos últimos 10 jogos. o Palmeiras, ele precisa somar pontos agora, porque depois ali nos últimos, ele vai pegar na reta final. Não, ele precisa somar porque ele tá cabeça a cabeça com o Flamengo, então ele não pode tropeçar nenhum jogo, né? Eu falo da questão da Libertadores, tá? O jogo que antecede a final da Libertadores é fora contra o Grêmio e depois é fora contra o Atlético Mineiro. Então, assim, ele vai ter uma sequenciazinha com jogos como visitante na reta final que vão ser complicados. Ele precisa urgentemente. Ele não pode parar. Não, velho. Então, assim, eu foco mais no Verdão aí. Eu não confiaria muito no Santos, não, velho. Vamos lá, temos a vitória do Palmeiras que já paga uma odd relativamente interessante, né? Quer dizer, poderia ser mais interessante, mas é 1,44. Eu acho que é interessante. Se fosse, bicho, se fosse Palmeiras e Vitória, hoje botar o Santos Estão na mesma faixa, né? Estaria 1,20 e pouco, 1,30, tá? É porque é clássico, e aí as coisas se nivelam um pouco mais. Eu acho que essa odd do Palmeiras ela é bem boa. A grande questão é, o Santos, ele vem, eu não sei como, mas ele vem conseguindo ali uns empatezinhos. Nos últimos 7 jogos, em 4 a gente teve empate com gols. Eu acho que pode ser um empate com gols, tá? Eu gosto de gols também nesse jogo, porque o Palmeiras ele tem dado umas vaciladas aí, se você puxa um retrospecto maior, defensivamente, e é um time que ofensivamente é muito forte. Então eu acho que 2 gols nesse jogo é uma boa pedida, tá? 1,27. E aí, Fábio, mano, a gente discutindo aqui pré-jogo, a gente abre margem para 2 apostas que são muito boas. Ou você vai na Vitória Seca, que já paga ali 1,44 mais ou menos, ou você pode pegar o dupla hipótese do Palmeiras com mais de 1,5 gols. Você bota na sua cabeça. O que você acha que é mais provável? 1-0 Palmeiras ou empate com gols? Você prefere pegar qual das duas, Fábio, mano? Cara, eu falei, a gente discordou aqui, eu preferia a vitória do Palmeiras, tá? Porque eu acho que 1-0, pela maratona de jogos do Palmeiras, pode ser um jogo ali mais cansado. Mas eu acho que vai bater as duas, tá? Eu acho que vai ser 2-0 Palmeiras, 2-1. Eu acho que também vai ser um jogo que pelo menos 2 gols vai ter. Mas entre as duas, eu confio até mais no Palmeiras 1-0 do que... Cara, o Santos não me passa muita confiança, não. Inclusive, é o nosso gancho, né, Matheus Montenegro? Vamos já pro nosso bilhete pronto, né, desta quinta-feira. Porque, vamos lá, cadê? Voltou? Um sonzinho? Sonzinho colocado e o nosso bilhete pronto vai ser dupla do Palmeiras e over 1,5 no jogo, tá? Empate com gol. É dupla hipótese do Palmeiras tirando 0-0 e 1-0. E a vitória do Villa, né? Do Aston Villa. Deixa eu até botar. O Villa, eu não entendi. Vai o Villa, né? Conhecido como Villa, né? Não. Como Spurs, como United. Villa. Aston Villa. Bicho, você pode ir na vitória do Palmeiras também, tá? Eu acho que é uma boa. Só que eu fui até ver aqui. O Palmeiras, nas suas últimas 11 vitórias, ele não teve nenhum 1-0, tá? E vou além. Em 9 desses 11 jogos, ele marcou 3 gols. Pelo menos 3. Então, cara, eu acho que por ser clássico, eu acho que vale a pena você se proteger um pouquinho e pegar esse dupla e over 1,5 do que a vitória, tá? Eu posso quebrar a cara e ser 1-0. Aí você tira onda de mim amanhã, né, Fábio? Depois de amanhã, sei lá. Aí eu acho que os dois vão bater, tá? Assim, eu acho que os dois vão bater. Eu acho que o Palmeiras vai vencer e vai ter pelo menos 2 gols no jogo. Meu palpite é 2-1 Palmeiras. Ou 3-1. Eu acho que é por aí. Acho que é jogo movimentado e que o Palmeiras ganha.
Santos sem Neymar ainda, né? Vai ser poupado porque não joga no gramado sintético. Sim. O Palmeiras poupou alguns jogadores contra o Juventude, né? Então vai ter um time ali, pelo menos alguns jogadores, né? O Gustavo Gomes, por exemplo, um pouco mais descansado. Enfim, acho que o Palmeiras vence. Vamos agora para o nosso palpitão. Stuttgart e Feyenoord over 1,5. Utrecht Porto, dupla do Porto e under 4,5. Sturm Graz e Forest over 1,5. Rangers e Roma, dupla da Roma e under 5,5, tá? Vitória Pilsen e Fenerbahçe, o golzinho do Fenerbahçe. Aston Villa e Maccabi, vitória do Villa. Bolonha e Braga e Bran, vitória do Bolonha. Betis e Lyon, o golzinho do Lyon. Esse jogo é difícil, tá? Mas se é pra palpitar um, a gente foi no gol do Lyon. Fluminense e Mirassol, under 3,5. Ceará e Fortaleza, under 2,5. E Palmeiras e Santos, Palmeiras vence ou dupla Palmeiras e under. Over. E over 1,5, né? É isso, Fábio, irmão. Tamo junto. Ó, camisa do Vila Nova hoje tá bonita, né? Escudo dourado. Isso, tá. bela camisa. Por isso que você não queria que chamasse Aston Villa de Vila, né? Pra não confundir. Eu não pensei nessa capciosidade aí, mas fica o detalhe, né? Muito bem. Valeu! Tamo junto. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. É nóis. Hypar tudo aí de graça pra você nos contribuir. Tamo junto.